E aí, pessoal, tudo bem? A gente está fazendo vídeo numa quarta-feira à tarde, é isso mesmo que está acontecendo? Ahn, Minha vida tem sido bem louca, especialmente essa semana que eu estou repondo aulas da minha semana passada, que eu fiquei doente. E aí decidi aproveitar que eu estou relativamente tranquilo agora à tarde e compartilhar com vocês umas impressões que eu tive aqui dessa matéria. Olha que interessante, 2 a cada 100 brasileiros acima de 18 anos se declaram homossexual ou bissexual. E confessa pra mim, se lá no fundo do teu âmago não deu não acendeu uma luzinha, dizendo, pô, tu Fausto vota no PSOL, caralho, vai começar com esse papo chato pra cacete, vai tomar no cu. E se isso aconteceu, então é porque você tá com os gatilhos que foram colocados em você mesmo, e isso é uma grande infelicidade, porque a sexualidade das pessoas jamais deveria ser pauta partidária, e os partidos eles deveriam estar apresentando propostas de administração pública e não querendo colocar regra na vida sexual do outro e nem vendendo proteção. O que muitos partidos fazem é vota em mim que eu vou te salvar dos héteros, então vota em mim porque eu vou lutar pelos seus direitos, e aí ele arrecada um monte de incautos para esse partido e depois vende esse engajamento. E é muito interessante quando a gente olha para isso daqui, porque você fala 2 a cada 2% da população. O mais interessante, entre os fatos mais interessantes que eu encontrei aqui, é que em capitais a concentração é maior do que no interior. Isso para mim é completamente natural, não só porque as pessoas de grandes capitais elas têm menos medo de serem retaliadas com suas respostas e sofrerem consequências das respostas. Numa cidade interior, sendo questionado por um cara do IBGE, que é morador da cidade, sobre a sua natureza, e você falar para esse cara, que pode falar para a irmã dele, para a cunhada dele, que estuda na mesma escola que você e que conhece teu chefe, e a tua mãe, e a tua avó e a tua tia, é diferente de um cara te parar no meio da Paulista, que você nunca viu mais gordo, e chegar e falar que quer te fazer uma pergunta. E tem isso. E tem o fato de a dona Teresa, que tem 4 filhos, ter expulsado um, porque ela vai à igreja e ela conseguiu educar bem 3, mas ela falhou em um só. Olha como essa história é de partir o coração. Dona Teresa vai para a igreja, mãe boa como é, boa educadora como é, educou muito bem todos os 3 filhos. Falhou com um deles, que por mais que ela tentasse, o rapaz é sem vergonha, e ele não segue a palavra de Deus, e ele fica falando afeminado. E aí eu falei, Deus, ou esse teu jeito aí, e aí você vai tomar vergonha, então você vai sair. E aí o filho da dona Teresa muda para a capital, e lá ele é entrevistado. E assim, você pode achar que eu estou contando uma história pontual, mas essa história é extremamente comum no nosso país. E a gente deveria pensar muito sobre isso, e se a gente não está engrossando o caldo das pessoas que fazem a dona Teresa se sentir constrangida ao ponto de expulsar o filho dela de casa, porque aí todo mundo sofre, né? E essa dor ela vai atravessando gerações e vai passando para pessoas, e, enfim. Agora, eu achei esse dado aqui super interessante, que você tem em vários países, é que o IBGE só se preocupou em fazer essa pesquisa agora, mas essa pesquisa acontece em vários países, e você tem dados na Colômbia, 1,2, no Chile, 1,8, Reino Unido, 2,2, Austrália. Então, uma pessoa preconceituosa pode dar risada e falar assim, os países estão competindo para ver que lado tem mais viado? Não. Isso daqui, as pessoas estão tentando te ensinar sobre a natureza humana. O que significa as pessoas que fizeram essas pesquisas estão tentando te ensinar sobre a natureza humana? Que as pessoas homossexuais, elas são muitas. Porque teve um incauto desavisado, coitado, que falou assim, convém refletir sobre o espaço que ocupam na mídia relacionado com sua pequena participação no conjunto da população. Basicamente, o que o seu Antônio falou é assim, tem tão pouco gay, por que eles aparecem tanto na propaganda do Polo? Basicamente, o comentário dele foi esse. E é uma pessoa que não entende de números percentuais. Porque para você que conhece 2 pessoas, 2% é muito? Não, você conhece 3 ou 4 homossexuais.
E se você frequenta a igreja, eles devem ser muito discretos. Então, talvez, às vezes, você tenha a sensação de que você não conhece nenhum. Ou um ou dois que estão muito distantes, que estão trabalhando, que te ligam de vez em quando no telemarketing, mas que não fazem parte do seu universo. Se a pessoa vai na igreja neopentecostal, que é inflexível e redutível 4 vezes por semana, ela vai falar que não existe gay no mundo, só existe alguns poucos sem vergonha. Mas 2% é gente pra caramba. E se você pensa no mundo de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, e você tenta descobrir quanto que dá 2% disso, a gente está falando de quase a população do Brasil, 70% da população do país. Numa escala mundial, claro, né? 70% dos brasileiros são gays, não é isso? No mundo, se você pegar todos os gays e colocarem juntos, eles são quase a mesma quantidade de pessoas que nós temos no Brasil. É mais do que a população do Japão. É gente pra caramba. É gente pra caramba. Isso explica por que alguns partidos eles defendam tanto os direitos dos gays. É porque eles querem o bem para a sociedade, eles estão cagando pro bem da sociedade. O que eles querem? Eles querem o filho que a dona Teresa expulsou de casa, porque ele tem tanta dor, ele tem tanto ressentimento, ele tem tanto sofrimento na vida dele, que ele precisa de alguém para acolhê-lo. E aí chega alguém num partido e fala assim: eu vou lutar pelos seus direitos, bota em mim que eu vou te proteger. E aí o filho da dona Teresa se filia ao partido e começa a apoiá-lo, e aí o dono do partido ele bate lá no centrão e fala: aí cara, eu tenho 2% do eleitorado do país, quanto que você tem de emenda aí para mim, para eu te apoiar nas coisas que você quer? É desse jeito que funciona na nossa política. Então, 2% é muito pouco em pequena escala, mas em larga escala, se você consegue engajar boa parte desse grupo, isso te dá um extremo poder. O que me dá nojo, porque o filho da dona Teresa, ele está precisando de um abraço, ele está precisando de orientação, ele não está precisando ser explorado por um partido que quer vender o engajamento dele para o centrão. Uma coisa que eu acho interessante é o quanto em determinadas comunidades a gente não tem a presença de parte da nossa população que é muito representativa. Você sabia, por exemplo, que cerca de 1% da população tem algum transtorno mental? A pessoa pode ser esquizofrênica, bipolar, ela pode ser até uma psicopata. A pessoa, mais de 1% da população tem algum tipo de transtorno. A gente está falando da natureza das pessoas. Falar doença é um negócio meio zoado, porque não é uma coisa que você trate e cure rapidamente. Assim como autistas. Então você pode olhar para a sua faculdade, você pode olhar para o seu escritório, no seu trabalho, e perceber que não tem nenhum autista, não tem nenhum esquizofrênico, e você pode ir no seu culto, na igreja, e achar que não tem gay. E aí você se acostuma com um recorte muito específico de pessoas que tiveram oportunidades de bons empregos, e aí você fala assim: esse é o normal, quando na verdade o normal é isso daqui que os números estão te dizendo. Então, se você vai numa igreja que tem 1.000 pessoas e não tem lá 20 que dizem para você que são homossexuais, das duas uma: ou o seu lugar ele é tão inconveniente e tão preconceituoso que as pessoas não se sentem à vontade de dizer quem elas são, ou vocês rechaçaram parte da população. Isso é bastante triste. E eu estava vendo um vídeo da BBC, eu acho, da BBC, falando sobre o voto da mulher evangélica, para onde que ele estava indo. E isso me faz pensar em umas coisas muito tristes, porque a mulher evangélica, ela sai muito cedo de casa, trabalha o dia inteiro fora, volta para casa, morrendo de medo de chegar em casa e descobrir que o filho dela entrou pro tráfico. Então ela precisa muito que os filhos obedeçam ela, muito que os filhos obedeçam ela. E ela fala para os filhos estudarem, se comportarem, não se meterem com drogas. Por quê? Porque ela está trabalhando o dia inteiro para garantir o sustento deles. Mas esse dinheiro dá para garantir o sustento deles? Não, dá para comprar tudo que eles precisam, não. Então o que ela faz? Ela vai na igreja. Na igreja, você encontra uma comunidade que se abraça e que se complementa. Então, a dona Teresa, ela costura as roupas que rasgam dos filhos dos outros. Mas aí, os outros filhos, eles dão as roupas velhas, ou dão os livros, ou ensinam mecânica, ou ensinam pintura, ou ensinam o ofício de servente de pedreiro para os filhos dela. E aí a igreja, com essa corrente do bem, ela se retroalimenta e todo mundo protege todo mundo ajuda todo mundo e todo mundo melhora todo mundo.
Só que aí você cai nos problemas, nos paradoxos dos dogmas das religiões. E qual que é o paradoxo do dogma da religião? Na igreja estão falando para ela que Deus é bom e que Ele é todo-poderoso. E isso é uma coisa que o cérebro humano não é capaz de compreender. O cérebro humano não é capaz de compreender como que o ser todo-poderoso permite guerra, estupro, dor, sofrimento, morte, doença. Então, se Ele é todo-poderoso, Ele não é bom. E se Ele for bom, então Ele não é todo-poderoso porque Ele não consegue resolver os problemas do mundo. Como é que você resolve isso? Com um diabo, com um demônio. Não é exclusividade do cristianismo, toda religião que tem um Deus superpoderoso tem também um lado ruim, tem também um lado negativo, tem também um lado que tenta destruir tudo. Todas as religiões que têm Deus todo poderoso, todo buguei aqui no plural, eles têm um ser antagônico a eles. E eles podem matar, mas eles não são injustos ao ponto de matar. Então eles permitem. E eles permitem, mas até certo ponto. Então você tem o Valhalla que está chegando aí. E aí é muito interessante porque a gente teve no interesse de países que precisavam aumentar suas populações por interesses geopolíticos mesmo, que queriam desincentivar a homossexualidade porque isso seria um grande desperdício que homens não tivessem filhos. E isso foi muito conveniente para as igrejas que precisavam de uma figura do mal. E a figura do mal ela tem que estar presente o tempo inteiro. O demônio quer que você transe, quer que você fornique, quer que você faça uma safadeza aí com outro homem. E é muito importante, é uma parte muito importante dessas cerimônias, desses cultos, que você queira apoiar o bem contra o mal na luta dos dois, e que você acredite muito, e que você faça a sua parte na luta pelos valores do bem, da justiça, e que você rechace tudo aquilo que é mal. Então, nada mais conveniente numa igreja neopentecostal do que a sensação de que se a pessoa não acreditar e se a pessoa não fizer parte dela, Deus vai perder. E você não pode deixar isso acontecer. E como que você não vai deixar isso acontecer? Rechaçando as pessoas, o demônio que através de determinadas pessoas querem acabar com a família. Então, tá vendo que aí entra um dogma e entra uma questão de fé, e a pessoa ela começa a enxergar coisas onde não tem, e ela acha que tem uma força superior querendo de fato destruir a família dela. E cara, depois que você inventa uma teoria, você pode escrever livros e mais livros da lore que você inventou. Pega a lore do WoW e vê quantos livros cabe. Pega um terraplanista, ou pega um cara que fala que a Terra não está esquentando, pega um cara que fala que tem chip na vacina, e escuta esse cara falar. Ele tem conteúdo, ele tem pesquisas, ele tem números, ele tem resultado. O que é isso? É sofismo. Qualquer coisa que você queira defender com retórica falsa, você vai conseguir. E quanto mais pessoas você converte, mais pessoas virão com novos relatos que foram estimulados pelos anteriores, para corroborar com aquela história absurda que foi inventada. Então, quando você coloca na sua cabeça que tem um monte de gente querendo destruir a família, imediatamente você começa a ter um monte de casos, e aí a Dona Teresa fala, na minha casa não, na minha casa somos de Deus. Isso faz sofrer, né? Aí entra o nosso lado, de entender que essas pessoas são vítimas de uma fé que elas precisam. Essa fé ela vem da profunda necessidade de acreditar, porque é isso que justifica a existência delas, dá razão à existência delas, e é nisso que elas conseguem, é nessa base que elas conseguem o apoio para conseguirem viabilizar suas existências nas comunidades pobres em que eles vivem. E você não vai conseguir mudar a cabeça deles. Nós evoluímos muito no que diz respeito ao respeito à existência dos homossexuais. Estamos muito melhores que já fomos há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos, há 20 anos. Somos melhores do que éramos há 10 anos. Ainda assim, nós estamos numa fase de transição e tomara que um dia essa transição acabe. O Vaticano ele já dá sinais de que a gente tem que respeitar a homossexualidade, que você precisa amar o seu irmão homossexual, então, uma hora, a necessidade religiosa de ter a figura do mal, ela pode finalmente dar paz aos homossexuais, e eu não vejo a hora desse dia chegar. Então chegará um dia em que as igrejas elas dirão: pedofilia jamais,
Com criança, jamais. Mas adulto, homem com homem, mulher com mulher, pode. O dia que a igreja chegar nesse ponto, ela pode escolher outra coisa para ser do demônio, outra coisa que tem que ser combatida, mas aí a sociedade ela vai ter um pouco mais de paz. Enquanto esse momento não chegar, a gente vai ficar nesse perrengue. Como que a gente deveria se comportar nisso? Não dá para tirar da Teresa a fé que ela tem, que é o que dá força para ela levantar todo dia e trabalhar e voltar para casa na esperança de encontrar os filhos que ainda não têm entrado para o tráfico. Não dá para esperar isso dela. Então o que dá é para eu simplesmente não me calar perante a injustiça. Então, a hora que a Dona Teresa tentar expulsar um cara do vagão de trem porque o cara tá falando fino, eu vou falar não, Dona Teresa. Respeita o menino e deixa ele aqui. Então, não vou tentar lutar contra a fé dela, não vou tentar lutar contra os conceitos que ela tem, mas vou tentar impedir a existência. Essa Dona Teresa, ela pode, no momento em que eu levanto para defender a pessoa injustiçada, ela pode achar que eu sou mais um fantoche na mão do demônio, querendo o mal da sociedade, querendo a destruição da família. Pô, se eu expulsei o meu filho de casa, você acha que eu vou ter dó desse viadinho aqui no metrô com a gente? Então, ela pode ter uma reação que tem muito mais... que conversa muito mais com a dor dela do que com a minha. Mas ela pode ter uma reação exagerada e me atacar por isso. E se ela começar a me atacar por isso e dizer que eu sou do demônio, que eu sou do diabo, que eu tô querendo destruir a família, o que eu tenho que fazer para ela? Sorrir e dizer, não, Dona Teresa, eu quero mais é que você seja feliz na sua vida, na sua fé, e que você continue encontrando forças para você voltar para casa todos os dias. Agora, você fala, pô, Fausto, que legal, você não precisa de nenhum partido para te defender, né? Então, tudo que você precisa é isso. Se você é homossexual, você precisa ser emocionalmente superior às pessoas que te atacam. Então, pera, primeiro, eu não sou homossexual, então eu não sou vítima. Segundo, o filho dela foi expulso de casa, cara. Foi expulso de casa com 14 anos, foi para um centro da cidade, não conseguia trabalho, teve que se prostituir para se manter, pegou doença, apanhou na rua. Esse cara, ele tem muita dor acumulada, ele tem muito ressentimento, e ainda chegou um cara do partido aí, falou, vota em mim que eu vou te salvar, e ainda faz o cara aí apanhar de bolsonarista porque fica falando que Bolsonaro é não sei o quê. Esse cara, ele sofre, ele é vítima até hoje. Não dá pra você chegar pra uma vítima dessa e falar assim, porra, você precisa ser maduro aí, hein? Você precisa. Tem alguma coisa séria acontecendo no meu último. É engraçado como eu passo caminhão de trio elétrico fazendo propaganda dos mercados ao lado e as pessoas não ficam irritadas como fica em São Paulo. Elas gostam, elas saem, cumprimentam o cara. Se estiver tocando música, elas saem dançando atrás. Isso é bem legal da minha região. Mas entende? Como não dá pra você chegar pra um gay que é vítima e que tá pensando em suicídio e falar assim, pô, você não pode ligar porque os caras falam, porque eles só estão brincando, porra. Não. Então, a empatia que é uma arte, né? A empatia é você olhar para um país, ver que ele está em guerra, ou seja, um lado virando contra o outro, todo mundo se atacando, e você tentar neutralizar isso com um pouco de paz. Ao invés de colaborar com esse ódio, ao invés de tomar partido numa disputa dessa, ao invés de tentar silenciar pessoas, o negócio é escutar o que elas têm a dizer sem se incomodar e fazer aquilo que dá pra gente fazer, que é não silenciar perante uma injustiça que está acontecendo na nossa frente, na nossa porta, dentro da nossa casa, na porta da nossa casa, que está acontecendo na fila do mercadinho onde a gente está. Né? Então, esse tipo de injustiça a gente tem que, caso você se disponha a isso, tentar ajudar e tentar impedir que ela aconteça. Mas mudar o país inteiro de uma hora para outra com a nossa raiva, com a nossa dor e com nossos posts, infelizmente a gente não vai conseguir fazer. Sei lá porque eu fiz esse vídeo, gente, desculpa. Tomara que esses 20 minutos aí não tenham sido de tudo uma perda de tempo na vida de vocês, mas que isso leve a reflexões que causem algum bem de alguma forma. Por hora é isso. Grande abraço para vocês.